Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade aos nossos vídeos catequéticos, fundamentados no capítulo 3º da Novo Milênio Neunte, desejo recordar que São João Paulo II indicou na Novo Milênio Neunte para a Igreja no Novo Milênio, entre outras prioridades pastorais, a escuta da palavra e o anúncio da palavra. Trata-se, naturalmente, de duas prioridades intimamente conexas. A escuta da palavra impele-nos ao seu anúncio, e o anúncio da palavra requer uma sua incessante escuta. Da escuta da palavra refletimos na semana passada. Hoje falaremos sobre o anúncio da palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, sobre a escuta da palavra e o anúncio da palavra, a Novo Milênio in Neunte, em seus números 39, 40 e 41, propõe, em síntese, o que segue. O primado da santidade e da oração só é concebível com base em uma renovada escuta da palavra de Deus, que, sem dúvida, vem sendo valorizada desde o Vaticano II. É preciso, pois, prosseguir nesta linha, sendo necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital, segundo a antiga e sempre válida tradição da Lectio Divina, que permite ler o texto bíblico como palavra viva que interpela, orienta, plasma a existência. Alimentar-nos da palavra para sermos servos da palavra no trabalho da evangelização. O apelo à nova evangelização nos interpela. O sentimento ardente de Paulo nos deve contagiar. Ai de mim, se não evangelizar. Quem, com efeito, verdadeiramente encontrou Cristo, não pode guardá-lo para si, nem de anunciá-lo. É preciso um novo ímpeto apostólico, uma nova missionariedade, vividos como compromisso diário das comunidades e grupos cristãos, no respeito à exigência de inculturação e ao rosto pluriforme da Igreja. Cristo há de ser proposto a todos com confiança. Na missionariedade confiante, empreendedora e criativa, sirva-nos de estímulo e orientação o exemplo dos santos e mártires. A Igreja encontrou sempre nos seus mártires uma semente de vida. Neles a palavra de Deus semeada em terra boa produziu o cêntuplo. Eles, os santos e mártires, com o seu exemplo, indicam-nos e, de certo modo, indicaram-nos e aplainaram-nos o caminho do futuro. A nós resta-nos apenas seguir, com a graça de Deus, as suas pegadas. Bento XVI, por sua vez, em maio de 2007, no discurso inaugural da Conferência de Aparecida, acentuava com força que para a nova etapa a ser percorrida pela Igreja Missionária da América Latina e do Caribe, a partir de Aparecida, é condição indispensável, dizia ele, o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Por isso, dizia ele, é necessário educar o povo na leitura e na meditação da palavra, que ela se converta em alimento para que, por experiência própria, vejam que as palavras de Jesus são espírito e vida. Do contrário, como vão anunciar uma mensagem cujo conteúdo e espírito não conhecem profundamente? É preciso, concluía Bento XVI, fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha da palavra de Deus. O documento de Aparecida, de seu lado, fazendo eco à exortação papal, ofereceu-nos um forte e apaixonante convite à leitura orante da palavra de Deus, reconhecendo que, se bem praticada, ela conduz ao encontro com Jesus Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, à comunhão com Jesus Filho de Deus e ao testemunho de Jesus Senhor do Universo. Recordemos ainda que já em setembro de 2006, Bento XVI aceitara para a 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, por ele convocada para outubro de 2008, a proposta do tema A Palavra de Deus
na vida e na missão da Igreja. Ao inaugurar depois, em outubro de 2008, a Assembleia Sinodal, o Santo Padre quer comentando a imagem bíblica da vinha, na celebração eucarística de abertura do Sínodo, no domingo 5 de outubro, quer meditando alguns versículos do Salmo 118 sobre a Palavra de Deus, na celebração da hora tércia, no início da primeira congregação geral do Sínodo, no dia 6 de outubro, ele oferecia-nos, nessa ocasião, ricas e densas reflexões e orientações. Da homilia de 5 de outubro de 2008, na missa de abertura do Sínodo, quero destacar as seguintes considerações de Bento XVI. Quando Deus fala, exige sempre uma resposta. A sua obra de salvação requer a cooperação do homem. O seu amor espera a correspondência. Devemos produzir bons frutos. Daí a advertência do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, que nunca aconteça o que é narrado pelo texto bíblico a propósito da vinha. Esperou que desse uvas, mas só produziu agraços. Urge a conversão do coração. E como notava o Papa, somente a palavra de Deus pode transformar profundamente o coração do homem. E por isso é importante que com ela entrem numa intimidade cada vez maior os fiéis individualmente e as comunidades. Alimentar-se da palavra de Deus é para a vida e missão da Igreja tarefa primária e fundamental. Com efeito, observava o pontífice, se o anúncio do Evangelho constitui a razão de ser e a missão da Igreja, é indispensável que ela conheça e viva aquilo que anuncia, para que a sua pregação seja credível, não obstante as debilidades e as pobrezas dos homens que a compõem. Além disso, prosseguiu o Papa, sabemos que o anúncio da palavra tem como seu conteúdo o reino de Deus. Mas o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus, que com suas palavras e as suas obras oferece a salvação aos homens de todas as épocas. Sentimos então, concluía Bento XVI, como é necessário colocar no âmago da nossa vida a palavra de Deus, acolher Cristo como nosso único Redentor, como reino de Deus em pessoa, para fazer com que a luz resplandeça em todos os âmbitos da humanidade, da família à escola, à cultura, ao trabalho, ao tempo livre e aos demais setores da sociedade e da nossa própria vida. Também a Evangelii Gaudium do Papa Francisco enfatiza a importância fundamental da palavra de Deus na vida e missão da Igreja. Basta citar 2 números dessa Evangelii Gaudium. Não é só a homilia que se deve alimentar da palavra de Deus. Toda a evangelização está fundada sobre esta palavra, escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização, por isso é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. A Igreja não evangeliza se não se deixa continuamente evangelizar. É indispensável que a palavra de Deus se torne cada vez mais o coração de toda a atividade eclesial. A palavra de Deus ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária. Superamos já a velha contraposição entre palavra e sacramento? A palavra proclamada, viva e eficaz, prepara a recepção do sacramento, e no sacramento essa palavra alcança a sua máxima eficácia. E ainda este outro número da Evangelii Gaudium. O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. A evangelização requer a familiaridade com a palavra de Deus e isto exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia e promovam, igualmente, a sua leitura orante, pessoal e comunitária.
Nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou. Já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Com estas breves considerações, queridos irmãos e irmãs, considerações que rememoram a Novo Milênio Neunte de São João Paulo II, o discurso inaugural de Bento XVI em Aparecida, a própria quinta conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, as ricas e densas reflexões de Bento XVI ao inaugurar o Sínodo da Palavra e, enfim, as preciosas orientações de Papa Francisco na magnífica exortação apostólica Evangelii Gaudium. Estas breves considerações, com elas, pode-se construir, sem dúvida, uma bela moldura para uma das 5 urgências indicadas pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2015-2019. Trata-se, naturalmente, da urgência, assim expressa, Igreja, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. Urgência que traz a seguinte iluminação bíblica. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Deus a todos abençoe.